Até mesmo o pecador herético, no abominável sacrilégio de suas imprecações, proclama a divina supremacia daquele cujo nome profana, James E. Talmage. Como de costume, a humanidade mais uma vez deixa de lado o significado verdadeiro de uma data comemorativa cristã para pensar apenas no comércio. Desta vez, quem rouba a cena é o chocolate e o coelhinho. Nesse momento, na verdade, precisaríamos estar pensando em algo muito mais importante, no grande sacrifício que foi feito por Jesus Cristo. Este vídeo dá continuidade ao plano de salvação de Deus. Para ver uma playlist onde há o passo a passo até esse momento, vai aqui, ou então lá embaixo na descrição do vídeo, ou então no final desse vídeo, onde vai aparecer um card com essa playlist chamada O Plano de Salvação de Deus. Nos ajude compartilhando essa mensagem em suas redes sociais, para que outras pessoas também a recebam. Obrigado você que já é inscrito. Se você ainda não é, vai aí embaixo, se inscreve no canal, para que você não perca nenhum dos vídeos. E vamos ver o que dizem as escrituras. A Páscoa original foi instituída como uma festa judaica, que lembrava o dia em que, como uma das 10 pragas, um anjo destruidor ceifaria a vida de todos os primogênitos. E aquelas crianças que pertenciam às famílias do povo de Deus foram poupadas, uma vez que um pouco do sangue de um cordeiro limpo, um cordeiro sem manchas, foi passado na porta dessas pessoas, fazendo com que o anjo da morte desviasse de suas casas, assim salvando a vida dessas crianças. Este era um símbolo do Cordeiro de Deus, o Salvador Jesus Cristo, que sacrificou a sua própria vida para nos salvar, para nos dar a oportunidade de um dia voltar a viver com Deus. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Como já vimos antes, a queda de Adão trouxe algumas consequências que nos impedem de um dia voltar a viver com Deus. Todos nós sofreremos a morte física, mas o apóstolo Paulo ensinou algo de grande importância. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, todos também serão vivificados em Cristo. Após a queda, todos nós nos tornamos mortais. Mas Jesus Cristo, naquela manhã fatídica de Páscoa, ressuscitou. A tumba ficou vazia, porque Cristo estava vivo. Uma vez que Cristo ressuscitou, o apóstolo Paulo ensinou nessas palavras que todos também irão ressuscitar. Isso foi algo que Jesus Cristo fez e nos deu de presente. Sabe o que nós precisamos fazer para também ressuscitar um dia? Absolutamente nada. Todas as pessoas vão ressuscitar e serão levadas então à presença de Deus para serem julgadas. E só depois disso será decidido aqueles que poderão viver com Deus e aqueles que não viverão com Ele. O fator determinante que vai definir essa parte é a segunda morte, que surgiu também após a queda, que é a morte espiritual, o afastamento da presença de Deus que se dá através dos pecados e erros que nós cometemos. O apóstolo João, conhecido como o Amado, ensinou as seguintes palavras: porém, se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para limpar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus Cristo também nos resgatará desta morte espiritual. Porém, desta vez Ele exige de nós que façamos algo. Ele exige uma parte de nós. Não precisamos fazer um sacrifício de um cordeiro, como os antigos faziam na Páscoa, pois o Cordeiro de Deus já deu a sua vida por nós, já fez aquele último e grande sacrifício de sangue. Ele exige de nós apenas daqui para frente um coração humilde e um espírito arrependido. Ele também tomou sobre si as nossas dores, as nossas aflições e as doenças que nós passamos. Por isso, Ele pode nos socorrer em qualquer situação de sofrimento que venhamos a passar. E isso não tira de nós a responsabilidade por nossos atos. Precisamos tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e se comprometer a guardar os mandamentos de Deus, que inclui exercer a fé no Salvador Jesus Cristo, arrepender-se de nossos pecados, ser batizado assim como Cristo foi, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim, na fé em Deus e no Salvador Jesus Cristo. Somente assim poderemos ser purificados e voltar a viver com Deus um dia. Na última conferência geral da Igreja de Jesus Cristo, uma autoridade chamada de Elder Callister contou uma história muito interessante, que nos ajuda a compreender muito melhor a respeito deste grande sacrifício que Jesus fez por nós, a maneira que Ele nos resgata. Um homem pula de um avião em busca de emoção, mas logo percebe que sua decisão foi insensata. Então ele pensa: posso voltar atrás, vou entrar de novo no avião. Mas não tem como.
Existe uma lei, uma força que o puxa em direção ao chão. Essa é a lei da gravidade. Ele tenta até barganhar com essa força da natureza, conversando com ela e dizendo: mas eu me arrependi, eu quero voltar atrás, nunca mais eu vou fazer isso. E aí, em meio a esse desespero, ele lembra: tem um paraquedas. E aí ele toma a atitude, puxa a cordinha, aquele paraquedas se abre e ele é levado até o solo em segurança. Quando nós cometemos pecado, é como se nós fôssemos esse homem que pulou de um avião. E aí as consequências aparecem diante de nós e nós começamos a pensar: ah, mas eu não vou mais fazer isso, eu quero voltar atrás. Mas as consequências estão lá e a lei natural exige que elas aconteçam e que nós soframos as consequências. É aí que surge um paraquedas espiritual chamado Jesus Cristo. Aquele sacrifício que ele fez por nós permite que essas consequências não nos destruam completamente. Algumas delas talvez ainda vamos sentir, talvez ainda vamos sofrer. Porém, o maior peso foi tomado por Jesus Cristo. Então, se fizermos a nossa parte e puxarmos a cordinha, nos arrependendo de nossos pecados e voltando o nosso coração para Ele, o Salvador Jesus Cristo, o nosso paraquedas espiritual, vai fazer com que cheguemos em segurança ao nosso objetivo, a nossa morada eterna do lado do nosso Deus. A lei é cumprida, pois Jesus Cristo paga o preço e derrama sobre nós a sua misericórdia. Os eventos que vão desde o Getsemane, onde ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, derramando sangue pelos seus poros, que passa pelo sofrimento físico dele até a cruz, depois sua morte na cruz e sua ressurreição, constituem o que nós chamamos de a expiação de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos e irmãs. Eu espero que tenham gostado. Compartilhem esta mensagem. As escrituras e o link para o discurso do Elder Callister segue aí embaixo na descrição. E se você ainda não se inscreveu, clica aqui na logo do canal. Um abraço e até a próxima.